O terror da casa ao lado. Este relato é baseado em fatos reais. Numa tranquila cidade de Anápolis, conhecida por suas ruas serenas e vizinhança amigável, um acontecimento sombrio estava prestes a se desenrolar, marcando para sempre a memória dos moradores. Em 1965, Sylvia e Jenny, duas irmãs adolescentes, encontrarão-se em uma situação desesperadora. Seu pai, Lester, trabalhava em um circo itinerante e passava longos períodos longe de casa. Sua mãe, Elizabeth, fora presa por um pequeno delito, deixando as meninas sem um lar seguro. Desesperado, Lester procurou por uma solução temporária para o cuidado de suas filhas. Foi então que conheceu Gertrudes, uma mulher aparentemente amável, mãe de 7 filhos, vivendo em condições precárias. Gertrudes aceitou cuidar de Sylvia e Jenny em troca de uma modesta quantia semanal. Lester, aliviado por encontrar um lar temporário para suas filhas, mal sabia que estava entregando-as nas mãos de uma mulher que se revelaria a personificação do mal. Inicialmente, Sylvia e Jenny foram recebidas calorosamente. A casa de Gertrudes, embora humilde e superlotada, parecia um refúgio seguro. As irmãs se misturavam com os outros filhos de Gertrudes, compartilhando histórias e sonhos. Mas essa sensação de segurança logo se desvaneceu. O primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado veio com o atraso de um pagamento. Gertrudes, já vivendo no limite da pobreza, transformou-se numa figura irreconhecível de raiva e ressentimento. Ela arrastou Jenny até o topo da escada e a chicoteou brutalmente com um cinto de couro. Sylvia assistiu, paralisada pelo medo, enquanto sua irmã era punida por um erro que não cometera. Nos dias que se seguiram, a violência escalou. Gertrudes começou a focar sua ira crescente em Sylvia, talvez invejosa de sua juventude e beleza. A menina se tornou alvo de abusos diários inimagináveis. Cada dia trazia um novo tipo de tormento, agressões físicas, humilhações e torturas psicológicas. Enquanto isso, Lester, alheio ao pesadelo que suas filhas estavam enfrentando, continuava sua vida no circo, sem saber que cada deus poderia ser o último. As paredes daquela casa, que deveriam ser de refúgio, tornaram-se testemunhas silenciosas de uma crueldade inimaginável. E assim, a sombra do terror começou a se espalhar pela pacata Nápoles, uma cidade que jamais esqueceria o horror escondido na casa ao lado. Seja bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Obrigado por assistir a este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vou deixar na descrição o link para você conhecer o livro Contos Clássicos de Terror. Tenho certeza que você vai gostar, já que gosta desse gênero de entretenimento. Este livro está muito bem avaliado na Amazon, vale a pena dar uma olhada. Muito obrigado por comprar pelo link, porque você ajuda na manutenção do canal. Se gostar, lembre-se de deixar o like no vídeo. À medida que os dias se transformavam em semanas, a casa de Gertrudes em Anápolis tornou-se um inferno na terra para Sylvia. A violência que começou como surtos de ira evoluiu para uma rotina diária de torturas impensáveis. Gertrudes, cada vez mais consumida pela sua própria escuridão, encontrou em Sylvia uma válvula de escape para suas frustrações e mágoas. A situação se agravou quando Gertrudes descobriu que Sylvia tinha inventado um namorado na Califórnia, uma tentativa ingênua de criar uma realidade paralela onde ela poderia escapar dos horrores que enfrentava. Gertrudes viu isso como um desafio à sua autoridade, e a punição foi brutal. Sylvia foi espancada, humilhada e acusada de promiscuidade, uma alegação que ecoava pelas paredes da casa e alimentava a crueldade daquela mulher. Com o passar do tempo, a casa transformou-se em uma arena de terror. Gertrudes incentivava seus próprios filhos e as crianças da vizinhança a participar dos abusos. Eles viam Sylvia não mais como uma pessoa, mas como um objeto de entretenimento cruel. O mais aterrorizante era a naturalidade com que aquelas crianças, influenciadas pela perversidade de Gertrudes, infligiam dor e sofrimento. Sylvia tentava desesperadamente manter sua dignidade e sanidade diante do tormento constante.
Mas cada dia que passava, um pedaço de sua esperança morria. Suas tentativas de escapar eram inúteis. As janelas e portas estavam sempre trancadas, e os poucos que sabiam de seu sofrimento estavam demasiadamente intimidados por Gertrudes para intervir. O mais assustador era a indiferença da comunidade. Vizinhos ouviam gritos e choros, mas muitos escolhiam ignorar, preferindo acreditar que eram apenas crianças brincando. Essa indiferença criou um véu de silêncio que encobria a casa do horror, permitindo que a crueldade continuasse sem interrupção. No meio dessa espiral de terror, Jenny, a irmã de Sylvia, assistia impotente. Sua deficiência física e o medo paralisante a impediam de proteger Sylvia ou buscar ajuda. Ela se tornou uma espectadora silenciosa do tormento de sua irmã, carregando consigo um sentimento de culpa e impotência que a atormentaria por toda a vida. A casa de Gertrudes, que já fora um local de abrigo e segurança, se tornou uma câmara de tortura, um lugar onde a maldade humana mostrava sua face mais sombria e depravada. Anápolis, uma cidade outrora pacata, agora abrigava um segredo terrível, escondido nas sombras da casa ao lado. O tempo passava na casa de Gertrudes em Anápolis, e a situação de Sylvia se deteriorava rapidamente. A violência que antes era esporádica tornou-se um ritual diário. Cada manhã trazia novas formas de tortura, cada noite caía como um véu sobre mais um dia de agonia e desespero. A crueldade de Gertrudes alcançou um novo patamar de depravação quando ela começou a marcar o corpo de Sylvia. Com uma agulha aquecida, ela escreveu palavras de vergonha na pele da menina, como se tentasse apagar sua identidade e transformá-la em um mero objeto de seu sadismo. As crianças da vizinhança, agora completamente sob o feitiço da malignidade de Gertrudes, participavam ativamente, assistindo e até mesmo contribuindo para o sofrimento de Sylvia. Nesse ponto, Sylvia já não reconhecia mais a si mesma. As constantes torturas físicas e psicológicas a tinham deixado em um estado de despersonalização, onde a dor se tornou sua única realidade. Seu rosto, uma vez cheio de esperança e sonhos, agora refletia apenas o vazio e o desespero. Gertrudes, em sua perversidade, não se contentava apenas em ferir Sylvia. Ela buscava destruir qualquer vestígio de esperança ou humanidade dentro dela. Forçava-a a comer alimentos estragados, a se humilhar de formas indescritíveis e a suportar abusos que desafiavam a compreensão humana. A irmã de Sylvia, Jenny, vivia em um estado constante de terror. Ela sabia que qualquer tentativa de buscar ajuda resultaria em retaliações ainda mais severas. A incapacidade de proteger Sylvia pesava sobre seu coração, deixando-a em um estado de desespero e culpa que a consumia por dentro. Enquanto isso, a comunidade ao redor permanecia em um silêncio sepulcral. Os vizinhos, embora ocasionalmente inquietos com os sons vindos da casa de Gertrudes, optavam por se manter distantes, escolhendo a ignorância ao invés da intervenção. Esse silêncio coletivo criou um manto de invisibilidade em torno do sofrimento de Sylvia, permitindo que o mal prosperasse sem obstáculos. No auge de sua loucura, Gertrudes começou a realizar sessões onde convidava as crianças da vizinhança para testemunhar e participar da tortura de Sylvia. Essas sessões se tornaram eventos perversos, onde a linha entre a realidade e a insanidade se embaçava completamente. A casa, uma vez um lugar de vida e risadas, agora se tornou um palco de horrores inimagináveis, um lugar onde a maldade humana se revelava em sua forma mais pura e sombria. A cada dia que passava, Sylvia perdia mais um pouco de si mesma, afundando cada vez mais nas profundezas de um pesadelo sem fim. E em meio a esse caos, Anápolis permanecia alheia, sua tranquilidade exterior escondendo um mal que corroía a alma da cidade de dentro para fora. A situação na casa de Gertrudes em Anápolis tinha cruzado todos os limites da humanidade. Sylvia, uma vez uma adolescente cheia de vida, estava agora irreconhecivelmente transformada pelo tormento contínuo. Seu corpo e alma estavam marcados pelas cicatrizes da brutalidade sem fim. As sessões de tortura haviam se tornado uma espécie de espetáculo mórbido para as crianças da vizinhança.
Elas chegavam com uma mistura de medo e fascínio, testemunhando e participando de atos que desafiavam a compreensão. Gertrudes, a maestrina deste circo de horrores, dirigia cada ato com uma perversidade gelada, perdendo completamente qualquer resquício de empatia ou bondade. Em meio a esta espiral de terror, um episódio particularmente hediondo destacou-se. Gertrudes, em um ato de crueldade incompreensível, forçou Sylvia a comer excrementos e beber urina. Era como se ela estivesse determinada a destruir a última centelha de dignidade humana em Sylvia. A jovem, enfraquecida pela fome, pelas agressões e pela perda de vontade de viver, não tinha mais forças para resistir. Jenny, a irmã de Sylvia, presenciava tudo em um estado de choque e desespero. Seu coração estava dilacerado pela culpa de não poder salvar Sylvia e pelo medo paralisante de se tornar a próxima vítima de Gertrudes. Ela sabia que, se falasse, poderia enfrentar o mesmo destino de sua irmã, mas o silêncio era uma tortura em si mesmo. A loucura dentro da casa atingiu um ápice macabro quando Gertrudes decidiu marcar permanentemente Sylvia. Em um ato de perversidade pura, ela usou um objeto quente para queimar as palavras "Eu sou uma prostituta e tenho orgulho" no abdômen da garota. Essa ação não era apenas um ato de tortura física, mas uma tentativa cruel de quebrar o espírito de Sylvia, marcando-a com uma mentira que Gertrude sabia ser falsa. Enquanto isso, o mundo fora daquelas paredes permanecia desconhecedor do terror que se desenrolava. A casa, uma vez cheia de risadas de crianças, agora ecoava com gritos de dor e desespero. Os vizinhos, se por acaso ouviam algo, rapidamente se convenciam de que era apenas uma discussão familiar normal, não querendo se envolver nos assuntos internos de outra família. A realidade dentro da casa de Gertrudes tinha se tornado um pesadelo vivido. Sylvia, uma vítima de crueldades inimagináveis, estava presa em um ciclo sem fim de abuso e tortura. E em meio a isso, a cidade de Anápolis continuava sua vida, alheia ao mal que se escondia em seu seio, um mal que estava prestes a alcançar seu trágico clímax. À medida que o terror na casa de Gertrudes em Anápolis atingia seu ápice, o estado de Sylvia era de pura desolação. Seu corpo e alma, desgastados pelo constante abuso, mal podiam suportar mais sofrimento. Entretanto, o destino reservava um último e macabro capítulo nesta história de horror. Numa noite fatídica, envolta em uma atmosfera sinistra, uma reviravolta inesperada aconteceu. Enquanto Gertrudes e seu bando de seguidores preparavam-se para mais uma sessão de tortura, Sylvia, em um momento de clareza e desespero, encontrou forças para reagir. Com um esforço sobre-humano, ela conseguiu se libertar das amarras que a prendiam e, apesar de sua fraqueza, começou a lutar pela sua vida. O que se seguiu foi um confronto caótico e violento entre Sylvia e seus agressores. Gertrudes, tomada pela fúria, tentava a todo custo reafirmar seu controle, mas a determinação de Sylvia em resistir era mais forte do que qualquer um poderia imaginar. A casa, que por tanto tempo fora um calabouço de tortura, tornou-se palco de uma luta desesperada pela sobrevivência. Neste caos, algo extraordinário aconteceu. Jenny, até então paralisada pelo medo, encontrou em si uma coragem desconhecida. Movida pela vontade de salvar sua irmã, ela interveio, enfrentando Gertrudes e seus filhos. A luta entre as irmãs e seus algozes foi intensa, cada golpe carregado com a dor e o sofrimento de meses de abuso. Em meio ao tumulto, um dos vizinhos, alertado pelos sons de luta e gritos, finalmente decidiu intervir. A polícia foi chamada, e ao chegarem, os oficiais se depararam com uma cena de horror que jamais esqueceriam. Sylvia, embora gravemente ferida, estava viva, sua força de vontade desafiando todas as probabilidades. Gertrudes e seus cúmplices foram presos, encerrando o reinado de terror que haviam imposto. A notícia do que acontecerá naquela casa se espalhou rapidamente, chocando toda a cidade de Anápolis. A comunidade, que por tanto tempo fechara os olhos para o mal em seu meio, agora enfrentava a dura realidade de sua própria negligência. Sylvia, embora tivesse sobrevivido, carregava as cicatrizes físicas e emocionais daquela terrível experiência.
Sua história de resistência e sobrevivência tornou-se um símbolo de coragem diante da adversidade. Jenny, transformada pelo trauma e pela coragem demonstrada naquela noite, dedicou sua vida a ajudar outras vítimas de abuso. A casa de Gertrudes, que uma vez foi um lar de horrores, foi demolida, mas as memórias do que aconteceu lá permaneceram gravadas na história de Anápolis. A cidade aprendeu uma lição dura sobre a importância de prestar atenção e intervir diante do sofrimento alheio, para que um horror como esse nunca mais se repetisse. No final, a história de Sylvia e Jenny tornou-se uma lembrança sombria, um lembrete da capacidade humana tanto para a maldade quanto para a resistência e a esperança, mesmo nas circunstâncias mais sombrias e desesperadoras. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Se você gostou, deixe um like e um comentário, porque isso me incentiva muito a trazer mais conteúdo inédito e relevante para você. Aproveite para continuar comigo em mais histórias assustadoras. Basta clicar em um dos 2 vídeos que estão aparecendo para você agora. Te vejo lá dentro, se você tiver coragem.